Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, faremos a leitura a partir do verso 37. O texto aqui que nós vamos ler começa: ouvindo eles estas coisas, né? Eles ouviram aqui a primeira pregação da igreja, a primeira pregação sobre Cristo crucificado e ressuscitado, tá? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Trata-se aqui da primeira pregação da igreja, não a primeira pregação no sentido de igreja congregar, porque Deus sempre congregou seu povo desde a saída do Egito. Mas a primeira pregação após o fato consumado da morte e ressurreição, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A primeira vez que é pregado o Evangelho depois da plenitude dos tempos ter chegado. Ou seja, Cristo ter consumado a sua obra redentora. E algumas daquelas pessoas que ouviram, quem fez essa pregação foi o apóstolo Pedro, algumas daquelas pessoas que estavam ali ouviram, perguntaram: que devemos então fazer, irmãos? E Pedro, ao responder aquelas pessoas, ele nos mostra aqui algumas coisas. Primeiro, um chamado e uma promessa, ou a promessa e o chamado, que está aqui no verso 39, né? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Aqui está o chamado. Mas nós temos que entender esse texto na sua plenitude. Nós temos que entender esse texto conscientemente. Esta promessa e esse chamado é para aqueles que respondem positivamente o que Pedro diz no verso 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa aqui, primeira coisa que nós devemos entender é que isso daqui, ele tipifica o início da igreja, aliás, o fato é o início da igreja e tipifica o início da vida cristã de qualquer um que venha submeter-se a Cristo. Como tipifica o início da vida cristã de qualquer pessoa? Em primeiro lugar, ouve a mensagem do Evangelho. É impossível ser cristão sem saber da mensagem do Evangelho. Que Deus enviou seu próprio Filho, por amor a nós, para morrer por nós, para pagar os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Somente ouvindo essa mensagem é que haverá a conversão da pessoa. Somente tendo contato e consciência dessa mensagem. E ao ouvir, ao ter contato com esta mensagem, deve-se necessariamente cada indivíduo questionar: então o que eu faço diante disso? O que eu faço diante dessa notícia que estou recebendo, que o próprio Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Qual será a minha atitude diante disso? E aqueles homens então manifestaram verbalmente esse questionamento que cada um de nós deve fazer. E o apóstolo Pedro então responde para eles. Como começa a vida cristã? Pelo arrependimento, ou seja,
Não só me arrependo dos pecados que já cometi, mas me arrependo e principalmente me arrependo pelo fato de ser pecador e estar sujeito a pecar novamente. Esse é o grande motivo do arrependimento do ser humano. Eu sei que eu sou falho, eu não confio em mim, eu confio em Deus. Então eu peço perdão por eu ser assim, eu me arrependo disso. Este é o ponto de partida da vida cristã. E o início da caminhada deve-se necessariamente passar por isto. Cada um de vós, ou seja, o arrependei-vos é genérico, todos vocês, arrependem-se. E cada um de vocês que tem a vocação de seguir a Cristo, que entendeu essa mensagem, que percebeu o amor de Deus em os alcançar e quer ser um seguidor de fato de Cristo, quer vestir a camisa, seja batizado, ou seja, tome a sua atitude de selar-se no reino de Deus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse é o início da vida cristã. Então nós vemos aqui que há um chamado e uma promessa. Tá? Como Pedro colocou aqui, primeiro a promessa e depois o chamado. Né? E ele vem dizer, pois para vós outros é a promessa. Para quem? Para aqueles que perguntaram, e agora? Ouvindo, tendo contato com isso, entendendo essa mensagem, recebendo essa mensagem, eu me importo em querer saber o que eu faço daqui para frente. Irmãos, os indiferentes serão vomitados da boca de Cristo. Quando Cristo fala para a igreja, quem dera fosses quente ou frio, mas como és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque o frio, ele pode receber essa notícia e se importar em querer ser quente. E o quente, ele vai seguir as instruções apostólicas para seguir a sua caminhada. Mas aquele que escuta a mensagem, até concorda com ela, mas não veste a camisa, não se entrega por inteiro, não toma a decisão deliberada de tornar-se de fato um cristão. Não é para este a promessa. Então ele diz aqui, pois para vós outros a promessa, para vossos filhos. Aqui já começa a entrar os benefícios de entregar-se a Cristo, ou seja, a minha família será alcançada, a minha descendência será alcançada. Né? Nós vimos ali quando nós lemos a lei de Deus, né, o terceiro mandamento, terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Isso é uma palavra certa, séria, inquestionável, irrefutável. Não adianta a igreja moderna, e a igreja moderna que eu digo, as denominações que surgiram após a reforma, não adianta elas quererem impor as suas tradições acima da palavra. Não, mas os filhos não têm direito, não. A palavra diz que tem. A palavra diz que a promessa é para vós e para vossos filhos. Tá? E diferenciou os filhos de outras pessoas que não são da família daquela pessoa, mas outros que Deus chamará também. Então a promessa é para vós, para vossos filhos. O terceiro mandamento para os obedientes, Deus fala, terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A salvação é um ato de misericórdia de Deus? Obviamente sim. E ele diz que terá misericórdia até 1000 gerações. Claro que cada um desses jovens, dos descendentes, né, daqueles que abraçam a fé, terão que passar pelo processo da conversão, claro que sim. Mas a salvação pertence a Deus. E aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Muitas vezes nós não vemos como alguém pode se converter, né? Como um filho, um neto que tem uma vida desordenada, como que ele pode se converter? Parece que nunca. Mas aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Então nós vemos aqui a promessa e o chamado, tá? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. E veja, não para toda a humanidade, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então veja que não são todos que vão receber esses benefícios, tá?
Agora olha só, verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e perceba, exortava-os, dizendo, tá? E aqui que eu quero fazer o nosso a base desse momento litúrgico nosso de penitência, de confissão. Então aqui ele pregou Cristo, as pessoas que ouviram, alguns falaram, o que eu devo fazer então? Ele ensina, tome decisões, arrependa-se, seja batizado, em nome de Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Ele fala sobre o chamado e a promessa, tá? Da abrangência da promessa, que a promessa é para vós outros e para vossos filhos, para os que estão longe ainda, ou seja, aqueles que Deus chamar, tá? E depois, com muitas outras palavras, depois de dar toda a base da caminhada cristã para aqueles homens, ele entra com uma exortação. Olha só, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, eis a exortação apostólica, salvai-vos desta geração perversa. Você quer? Você quer isso? Você de fato quer isso? Você quer ser salvo desta geração perversa? Ou você quer usufruir de tudo que usufrui essa geração perversa e ser condenado com eles? Então Pedro, ele aborda os benefícios que Cristo vai oferecer para aqueles que se salvam. E depois disto, ele exorta aquelas pessoas dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então daquela multidão que estavam ali, muitos aceitaram a palavra e foram batizados. O texto aqui diz que houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas, lembrando que essas estatísticas que eles faziam contavam só homens, né? Se você contar uma mulher e 2 filhos com uma média para cada homem, seriam quase 12.000 pessoas aqui, tá? Mas muitos rejeitaram, que provavelmente eram muito mais do que 12.000. Havia muitas pessoas ali, né? Então, o que nós vamos ver aqui é, salvai-vos dessa geração perversa. Para o nosso momento de